nós estamos aí encerrando o ano. E o pessoal que anda próximo a mim sabe que eu odeio o clima de final de ano. Porque clima de final de ano é onde todo mundo desliga. Né? Você vê as pessoas, elas tiveram um ano aí de muito trabalho, de muito esforço. E aí chega em dezembro, né? Ao começar de dezembro, elas querem descansar. Elas querem tirar o pé do acelerador e aproveitar, colocar lá na Globo, ver o comercial do pessoal dançando, as coreografia. O pessoal quer descansar, né? Mas só que eu, falando por mim, odeio esse clima de final de ano. Só que o final de ano ele tem um poder muito grande, porque é onde você para e aí você olha para o ano que passou, né? E aí você começa a perceber que há muitos feitos onde você participou, né? Há muitas conquistas das quais você teve o prazer aí de realizar, ou assim como eu também teve alguns momentos que você teve que passar por um duro aprendizado, por algo que para você, para sua carne, para sua pessoa, isso não é agradável, né? E aí, montando aqui esse esboço, falei, bem, eu vou falar com o pessoal acerca de analisar o ano. E aí eu comecei a analisar meu ano, irmãos, começo do ano. Peguei uma rede de 55 pessoas, chegou hoje mais de 100 pessoas, avivamento, aquela coisa. Não me pergunte como foi, eu não sei. Tem gente da minha rede que eu não sei nem o nome. É verdade. E aí, meu, né? Tá aí o Renan, o Isaías, a gente foi viajar, irmãos, para Arraial do Cabo. Falei, meu Deus, que lugar bonito. Né? Se você tiver oportunidade de ir para lá, se a sua família estiver aí planejando uma viagem, vá para Arraial do Cabo. Porque lá é um lugar sensacional. E aí foi eu, Renan, Isaías, a gente chegou lá, passamos uma semana lá, e aquela coisa que eu falei, meu Deus. Mas só que logo após sair, uau! Eu passei pelo maior aprendizado da minha vida. O maior aprendizado da minha vida foi quando eu tive a perca do meu pai. E aí eu comecei a analisar o ano, eu falei, meu Deus, o Senhor me tirou de algo tão bom. Passei por tantas coisas boas, prazerosas, né? Tive um tempo com os meus discípulos, foi um tempo muito bom. Mas quando eu cheguei em casa, era a sensação de, se prepara que agora você vai aprender. E eu falei, meu Deus do céu, vai com calma, Senhor, o que está acontecendo na minha vida? Né? Eu lembro que eu também compartilhava com o pessoal, eu trabalhava há 4 anos numa empresa, e eu queria muito sair de lá, e eu já tinha falado, já tinha visto de todas as formas, e eu não conseguia. E aí, neste mesmo ano, foi onde Deus preparou todo o ambiente, tal, o pessoal me mandou embora, eu consegui receber todos os meus direitos da maneira correta, tudo. Inclusive, com esse dinheiro eu fui viajar, e eu falei, meu Deus do céu, tá tudo dando certo. Só que eu passei por um grande aprendizado, né, ou por uma grande perca, vamos dizer assim. Foi quando meu pai faleceu. E aí, quando meu pai faleceu, e eu não sei se você já passou por isso, quando você perde alguém muito amado, quando você passa por uma sensação onde você olha para tudo à sua volta e fala, meu Deus, não tem saída. Eu me vi num momento onde eu cheguei a um consenso. Eu lembro que eu estava falando com o Diego. Falei, Diego, a única coisa que eu quero é ouvir Deus. Eu passei no tempo de pedir para que Deus curasse meu pai. Eu pedi para... Assim, eu pulei essa parte de querer fazer com que Deus fizesse algo externo. Falei, Deus, eu creio que toda circunstância que o Senhor proporciona, o Senhor quer falar algo para quem está passando. E eu falei, Deus, fala comigo. E era um momento, mas eu não quero ser aqui o super espiritual, não. Nada casava. Quantas e quantas vezes eu estava aqui, do jeito que eu estou aqui com vocês, mas só que a minha mente dentro da minha casa estava um caco. Eu olhava às vezes a situação que eu estava passando, eu estava aqui rindo, estava brincando, estava sendo eu, só que algo dentro de mim estava vazio. E eu precisava ouvir de Deus, eu precisava ter uma palavra de Deus. E irmãos, eu pedi, eu orei, eu jejuei, eu chorei, fiz birra, durante 3 meses. E aí Deus, né, como Ele é Deus, Ele nunca vai dispensar
seus filhos de mãos vazias. E Deus falou comigo. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, nós vamos ler dos versos 3 ao 5. Deus falou comigo no dia que meu pai morreu. Eu falei, Senhor, o Senhor poderia ter falado um pouquinho antes, né? Não precisava ter que meu pai morrer. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, nós vamos ler os versos 3 até os 5. O subtítulo dessa palavra diz assim, consolados para consolar. Pera aí, irmãos, eu acho que eu vi errado aqui. Pera aí, eu falando pra vocês que eu tô nervoso. Pera aí, vai sair. Oh, meu Deus, vocês acreditam que eu copiei o texto errado? E eu não tô lembrando agora onde é que tá. Mas espera aí, vai dar certo aqui, irmãos. Relaxa. É isso aí, ó, bem na hora que eu achei. 2 Coríntios 1, 4. Vamos, salve de palmas pro rei, né? É que eu apertei aqui errado na hora de digitar. Eu já tava aqui, irmãos, querendo me martirizar. Eu falei, Senhor do céu, primeira vez que eu vou ministrar, já faço isso. Mas então tá lá, achei. 2 Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler os versos 3 a 5. Claro que todo mundo já achou. Então acompanha aí. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, porque as aflições de Cristo também transbordam para conosco. Assim também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Amém. Irmãos, eu lembro que esse dia foi um dia muito difícil para mim, porque há 3 meses eu já estava cansado. Há 3 meses eu não via nada. Há 3 meses eu orava por algo que nem eu mesmo sabia se isso ia acontecer ou não. Eu lembro que nós iniciamos aí o semestre, e o tema do semestre foi: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu falei, tá, Deus, o Senhor quer que eu e a minha casa sirva ao Senhor com meu pai na UTI. Como que eu vou fazer com que a minha casa sirva ao Senhor dessa maneira? Mas só que, irmãos, Deus é fantástico. Eu não sei aquilo que você tem passado, eu não sei aquilo com que você... a forma com que você tem visto as lutas, as tribulações que você tem passado. Mas pode ter certeza, tudo aquilo que você vive tem um aprendizado. Toda situação contrária que você passa, Deus quer te ensinar algo. E comigo não foi diferente. Eu tive o privilégio, e eu reconheço como privilégio, de viver aquilo que nós falamos. Muitas vezes você fala para a pessoa que está do seu lado, Deus vai libertar a sua família. Mas você não crê que Deus vai libertar a sua família. Você olha e fala, Deus vai curar suas emoções. Mas você não crê que Deus cura suas emoções. Você crê que Deus cura as emoções do próximo. E eu disse, Deus, eu quero estar debaixo do seu propósito. Eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim. E aí,
Eu lembro que no dia que meu pai faleceu, eu abri nesse texto aqui, desesperado, falando: Deus, eu preciso de uma palavra que me traga consolo. Preciso de uma palavra que me traga paz. Preciso de uma palavra que, por mais que tudo ao meu redor esteja caindo, esteja despedaçando, eu me sinta confortado e consolado. E Deus me mostrou essa palavra, e juntamente com isso, Ele trouxe para mim alguns pontos, dos quais eu tenho certeza que eu não tinha antes da morte do meu pai. Pontos dos quais me fizeram crer que era necessário passar por tudo aquilo. E eu não sei se você pretende anotar ou se você quer saber mesmo, eu vou compartilhar mesmo assim. E o primeiro ponto é que Deus nos permite sofrer. A primeira coisa que Deus mostrou para mim, no dia que meu pai foi morto, é que Deus, Ele permite com que a gente sofra. Mas Thomas, Deus é ruim a ponto de olhar para nós, ver com aquilo que nós estamos passando e mesmo assim querer que eu sofra? Não é bem dessa forma. Existem coisas das quais Deus quer compartilhar com você, que eu tenho certeza que se você estiver num ambiente bom, confortável, você não vai ouvir. Existem coisas das quais Deus precisa compartilhar com você, não para te tornar um líder de célula melhor, não para te tornar um discipulador melhor, um anfitrião melhor, não, para te tornar um filho melhor. Eu lembro que no meio disso, eu conversando com algumas pessoas, e eu nunca cheguei a dizer isso para alguém, mas eu falei assim: Deus, estou a fim de desistir de tudo. Mas só que na sua mente você pensa, quando eu digo que é desistir de tudo, é desistir da minha rede, desistir de discipular alguém. Não, eu estava a fim de desistir dele, estava a fim de desistir de Deus. Mas Deus, eu estou aqui faz 3 meses e nada acontece a meu favor, nada. E aí eu ouvi de um cara que é muito inteligente, que chama Henrique. E ele disse assim para mim, falou: Thomas, a maior mentira que existe é a gente olhar uma situação e pensar que nada está acontecendo. A maior mentira que existe é você olhar para algo e você chegar à conclusão: não tem nada acontecendo. Deus vai te permitir sofrer. Eu não sei se você tem sofrido até aqui, entenda. É a maior oportunidade que Deus tem de fazer com que você entenda o propósito dele para você neste momento. Irmãos, eu tenho uma rede que, graças a Deus, é uma bênção. O pessoal vai, faz, fala, acontece. Só que não era isso que Deus precisava ministrar no meu coração. Ele já tinha ministrado isso há um tempo atrás. As pessoas que eu acompanho, irmãos, pelo amor de Deus, eu não preciso nem falar, o povo já está fazendo. Eu não preciso nem pedir, o povo já está reconhecendo. Deus já tinha feito nessa área, né? É muito engraçado e paradoxo ao mesmo tempo. É muito difícil você enxergar um líder de célula que está em crise quando a célula dele está bem. É muito difícil, porque nós colocamos o nosso ministério como a nossa vida. Entenda aqui, irmãos, liderar célula é fundamental. Nós somos uma igreja em célula. Se discipular uma rede é fundamental. Mas só que Deus te chamou para ser muito mais que isso. Deus não te chamou só para você cuidar de um povo, não. Deus não te chamou só para você estar aqui em cima do púlpito, tocar, não sei o que você acha que Deus te chamou para fazer. Antes de você ser alguma coisa, você é filho de Deus. Deus, o amor dele não é como um discipulador, não é como o de um pastor, é como o de um pai. E Deus queria manifestar esse amor dele por mim. Só que se eu estivesse lá no meio da minha rede com mais de 100 pessoas, onde tudo vai, acontece, e é encontro pra cá, e é célula pra lá, eu não ia ouvir. E muito provavelmente ele deve ter tentado falar comigo e eu não ouvi. As coisas estavam dando muito certo. Eu lembro que no momento da maior crise da minha vida, a maior de todas, durante esses 3 meses, nós fizemos o encontro do primeiro semestre. Irmãos, foi uma bênção. Tinha banner, tinha sala para receber quem ia ministrar. O povo tudo chegava para mim e falava: Thomas, uau, você levou o padrão do encontro. Pelo amor de Deus, que rede abençoada. E por dentro eu estava totalmente com a minha mente lá na minha casa, com a minha mente lá no hospital de Diadema, que o meu pai estava internado. E aí eu cheguei, irmãos, uma bênção, que encontro legal. Só que na segunda-feira eu fui visitar meu pai, como ia eu e minha mãe todo dia. E aí chegou um médico para mim e lá falou assim: ó, seu Lorivaldo, nós
averiguamos aí, nós chegamos aí a um consenso de que ele vai ficar assim para sempre. Se ele sair daqui, ele vai ficar desse jeito aqui, ó, tubado, deitado, e ele vai ficar bem, mas ele vai ficar dessa forma aqui, porque não tem mais nada do que a medicina possa fazer para ele. Os irmãos que andam comigo sabem o sonho que eu tinha de realizar um encontro só com a minha rede, fazer com que as coisas acontecessem. E no dia que eu consegui fazer isso, no dia que eu e Deus conseguimos estabelecer algo, foi um dia onde eu fiquei sabendo que meu pai não ia mais sair da cama. Que tudo aquilo que eu tinha orado, que eu tinha crido, que eu tinha passado, ia ser aquilo para sempre. E nesse dia eu falei, Deus, por quê? Sou um filho tão bom. Olha o tanto de pessoa que o Senhor confiou a mim, por que comigo? Mas Deus queria mostrar para mim que Ele podia me consolar. E Ele me consola. E Ele me consolou. Então esse é o primeiro ponto. Deus nos permite sofrer porque nós temos que ter um aprendizado nesse sofrimento. Tudo aquilo que você tem passado, às vezes o sofrimento que você passou é diferente do meu. Porém não olhe para isso querendo medir qual é mais grave ou não. Mesma coisa que teve lá no Facebook, o pessoal quer medir qual que é a catástrofe maior. Se é a da França, se é a de Minas ou se é da casa do vizinho. Tudo é catástrofe. Tudo é prejudicial. Mas porém eu cheguei ao meu limite. Você tem o seu limite. Então essa foi a primeira coisa que Deus me ensinou. Que Ele permitia que eu sofresse. Deus permite que você sofra. Mas não é porque Ele não te ama, é porque Ele precisa te mostrar de uma forma que Ele nunca te mostrou. De uma forma que, se você parar para analisar, você impediu com que Ele falasse a você. E sabe aquela história de que Deus te ama tanto que tudo aquilo que tiver na frente Ele vai tirar? Comigo aconteceu isso. Meu ministério, minha família, os meus amigos, tudo Ele posicionou de uma maneira correta para falar comigo de que eu precisava olhar para Ele, de que todo sofrimento que eu passasse era necessário, porque eu necessitava aprender da parte dEle, não da parte do meu discipulador, não da parte do meu pastor. E aí nós temos aí às vezes um conflito muito grande. As pessoas usam da desculpa de pecar, de não ser cristão, porque não é discipulado, porque ela não tem um acompanhamento. Mas Thomas, eu preciso ser acompanhado, eu preciso ser discipulado, preciso. Mas você já tem alguém que discipula e ele está dentro de você, e ele quer falar com você. Não substitua algo estratégico por algo que você vive em função disso, que é a pessoa do Espírito. Esse foi o primeiro ponto, mano, que Deus me mostrou, que era necessário com que eu sofresse, que Ele permitia que eu sofresse. Segundo ponto, nenhum sucesso substitui o sucesso familiar. Nesse dia Deus me mostrou que eu usava da minha rede para esconder da minha família. Nesse dia Deus me mostrou. Você é uma bênção aqui na igreja. Você é uma bênção como discipulador. Você é uma bênção como um líder, como alguém que toca na igreja. Nossa, adorador. Você é uma bênção. Mas e como é que está a tua casa? Você é uma bênção lá dentro da sua casa, para sua mãe, para seu irmão, para minha tia. Como é que é? Você é uma bênção lá? E aí Deus me mostrou que eu usava disso aqui, tudo isso aqui, para me esconder da minha família, da minha casa. Irmãos, eu lembro como se fosse hoje. Eu fui mandado embora do serviço, e aí meu pai internado. E aí eu recebi uma proposta de emprego que era 2 vezes melhor daquilo que eu fazia quando eu saí. E aí eu lembro que eu não pude ir, porque meu pai estava internado. E aí era só eu e a minha mãe para olhar o meu pai, para cuidar do meu pai, para fazer com que as coisas acontecessem da melhor forma. E aí eu lembro que eu questionei tanto a Deus de novo por isso. Falei, Senhor,
O Senhor está vendo a situação da minha casa. Né? Durante aí 3 meses, foram meses onde a gente passou muita dificuldade financeira, porque eu não estava trabalhando. O meu pai, né, os irmãos devem saber aí por cima como é que funciona o sistema do Brasil aí, as suas inúmeras dificuldades de fazer com que aquilo que é de direito seu chegue até você. E aí eu lembro que tudo aquilo que meu pai recebia ficou retido no banco, a gente corria atrás do INSS, o INSS estava em greve, era um descaso total. E durante esses 3 meses nós tivemos que depender de Deus. Mas só que Deus ministrou meu coração: Thomas, você precisa estar conectado com a sua família. E, irmãos, quantas vezes nós falamos aqui que você precisa renunciar à sua família, você precisa, né, fazer com que a obra de Deus, a vida de Deus prevaleça na sua vida e tal, que você tem que estar aqui, que você tem que fazer. Mas e a sua família, como é que está? Como é que você tem tratado seu pai, a sua mãe? O pessoal que está próximo a mim sabe que eu idolatro a minha mãe. Minha mãe passou por tudo isso sozinha. Todo o tempo, eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas em todo o tempo, ela não deixou com que nada abatesse ela. Nada. Mas só que a gente tem uma séria tendência, nós como jovens, de desonrarmos os nossos pais. Nada está certo. E eu falo por mim, ao começar de mim. Né? Sabe aquela coisa de que antes do pregador falar, é porque a palavra confrontou a ele? Eu vejo quantas vezes eu tratava minha mãe de uma maneira que ela não merecia. Muitas vezes ela estava cansada, passou o dia inteiro no hospital. Se você já visitou alguém aqui na UTI, se você já ficou com algum parente seu como acompanhante dentro de uma UTI, você sabe que é cansativo. E aí, chegava minha mãe em casa: então você vai fazer discipulado, mãe. Não estou falando que está errado você fazer discipulado, não, tem que discipular. Mas deixa eu te falar uma coisa. Meu pai ficou 3 meses na UTI. Sabe quem foi que segurou o reggae lá comigo? Foi minha mãe. 3 meses que meu pai ficou na UTI. Tinha amigo meu para me consolar. Tinha, claro que tinha. Tinha amigo meu para chegar e falar: Thomas, estamos juntos. Se você precisar, pode contar comigo. Mas não tinha amigo meu para pagar minhas contas, não. Não tinha amigo meu para me dar passagem para vir para cá, não. Não tinha. E nem a obrigação de nenhum amigo meu fazer isso, não. Né? No pessoal que anda comigo aí, não se sinta aí que eu tenho mágoa de vocês. Muito pelo contrário. Mas sabe qual que é a questão? Vai ter um dia que somente a sua família vai estar do seu lado. Somente a sua família vai estar do seu lado para enfrentar as dificuldades que você enfrenta. Às vezes você ora por um ente querido, por um irmão, por um pai, eu não sei por aquilo que você ora. Quem vai manter esse fogo aceso é a sua família. Então você não conhece minha família. Olha, você também não conhece a minha. Você também não conhece a minha. Eu já vi quantas vezes meu pai chegar para mim e falar: não me chama mais de pai. Não me chama mais de pai, que você não é meu filho. E eu usei disso como uma proteção para eu estar aqui. Os primeiros dias que meu pai ficou internado, eu tinha na minha mente: só mais uma vez que ele está lá, bebeu muito, vai ficar um tempo lá, depois ele sai e volta a fazer a mesma coisa. E às vezes é isso que você acha do seu pai. Você joga toda a responsabilidade daquilo que ele não recebeu, porque você precisa receber. Eu nunca ouvi do meu pai: eu te amo, nunca. Mas a questão é o quê? Eu recebi do amor de Deus. Meu pai não recebeu. Então o que a gente mais faz na vida? Cobrar de quem não pode oferecer. Se o seu pai te trata da maneira que você é tratado, você já parou para analisar que ele não tem o amor de Deus para te dar? Ou é que ele aprendeu de uma maneira errada e cabe a você ser canal de Deus na vida dele? Já parou para perceber isso? A gente sempre contesta: você não pode exigir aquilo que você não ensinou. Você também não pode dar aquilo que você não recebeu. Meu pai não tinha amor para me dar.
A criação dele, se ele errasse, ele ficava ajoelhado no milho, na tampinha de garrafa, apanhava de ferro, de sei lá do que. Às vezes juntava meus tios, contava cada história. O Henrique estava lá esses dias, você viu a história que meu pai não, que às vezes a história que meu tio contou. Era cada coisa tremenda. E aí eu vou pegar um camarada que cresceu desse jeito, só porque ele é o meu pai, ele tem que me amar. Mas espera aí, será que ele foi amado? Entre alguém que recebeu o amor de Deus e alguém que não recebeu nada, quem tem que ser canal na vida de quem? Para de reclamar da sua família. Quantas e quantas vezes eu olhava a família do próximo e eu falava, como eu queria ser daquela família. Mas eu odeio o Natal, eu odeio o Natal. Nada contra Jesus, tá? Mas assim, eu odeio o Natal. Mas sabe por quê? Porque eu via como é que era o Natal lá na minha casa e eu era cheio de justiça própria. Esse povo aí, falsidade do caramba aí. Todo mundo, fez Natal, abraçava. Mas irmão, no abraço aqui já estava um falando mal do outro. Só na minha família que acontece isso, né? E a minha família era uma bênção para isso. Eu lembro que a minha avó hoje ela tem mal de Alzheimer. Mano, eu já vi minha avó no Natal dando tapa na cara do meu pai, brigando. E eu falei, meu Deus, isso aqui é o Natal. E eu lembro que chegava o Natal, eu só ia pra casa dos outros. Falei, não, e eu chegava na casa dos outros e só confirmava mais. Porque, você viu umas famílias assim, parecia comercial da Coca-Cola. Todo mundo sentado, bonitinho, trocado, em casa. Pra mim, até hoje é um travamente isso. Por que eu vou comprar roupa nova pra passar o Natal se eu vou ficar em casa? E todo mundo de roupa nova, cheiroso, cabelo arrumado e tal, pra ficar em casa. Mas aí era tudo errado na minha casa. Natal todo mundo é janta, na minha casa é churrasco. Natal não tem barulho, na minha casa é avião de forró, é safadão. É todas essas coisas aí no Natal. Eu falei, é assim Natal? Eu vou lá na casa do fulano lá. Ou se não, às vezes a família é tão tradicional que eles estão de pijama. Tipo assim, a gente vai comer e vai dormir. Eu falo, meu Deus, se for preciso Natal lá de casa, mano. Natal lá de casa, a chibata cantava, mano. Era até 3, 4 horas da manhã. E briga daqui, briga de lá. E depois todo mundo bebe e come. E eu olhava isso, eu me afastei completamente disso. Falei, Deus, eu não quero isso pra mim. Esse povo não merece a minha presença. A gente tá rindo, mas é assim que a gente faz. Foi assim que eu fiz. Esse povo aqui, eu tinha vergonha. Tinha vergonha de estar perto. Tinha vergonha de estar perto do meu pai. Meu pai bebia, meu pai fumava, meu pai gostava de uma encrenca. Eu tinha vergonha de estar perto. Eu lembro que o maior trauma pra mim era ir no supermercado com meu pai. O cara que tem o pai e a mãe mais esquentada, tá ligado? Meu pai uma vez, você não tem noção. Tinha uma mulher, ela era caixa lá do mercado. Toda vez que a gente ia, mano, eu não sei o que acontecia. Ela sempre chegava pro meu pai e falava assim, tá faltando R$1, posso te dar de bala? E o meu pai era um cara assim, muito poucas assim, ó. Mais uma vez bala, né? Tá, vou pegar você. Um dia, eu nunca esqueço. Meu pai chegou no mercado, foi pagar a compra. Pera lá, é você, né? Ele, não sei de onde, ele tirou 2 pacotes de bala, assim, ó. Falou, hoje eu vou pagar a minha compra com bala. E minha mãe, meu Deus do céu, pega o cartão e paga logo isso. Meu pai, eu vou pagar com bala. Toda vez eu venho aqui, e aí começou aquele barraco, eu falei, meu Deus, eu não mereço estar perto dessa família. Isso aqui não é comigo. Tinha vergonha. E aí seu pai nunca pagou a compra com bala. Mas só que no dia que ele te distrata na frente dos seus amigos, você já... Tinha vergonha. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar a vida inteira lá para a igreja. Mas só que no primeiro semestre que tem algum projeto envolvendo a sua família, você ora por todo mundo, mas você não põe a sua família. Porque você não acredita e porque você também nem quer eles aqui envolvidos no meio daquilo que você faz parte, né? Vamos falar a verdade. Se a minha família vir pra cá, vão saber quem eu sou de verdade. Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar eles lá
indo pro inferno mesmo. Eles ficam lá na casa deles. Eu venho aqui, sou uma bênção na igreja, toco meu baixo aqui de boa, vou embora, faço discipulado, lidero o céu, lidero rede, mas com a casa toda bagunçada. E aí a gente quer fugir. Meu sonho era morar sozinho. Mano, meu sonho era morar sozinho. Eu queria morar sozinho, ter meu lugar, ter minha casa, fazer minhas coisas. Não era porque eu achava bom morar sozinho. Sabe por quê? Porque eu não queria estar envolvido com a minha família. E Deus me mostrou isso no dia que meu pai faleceu. Graças a Deus, irmãos, eu não tenho remorso para falar do meu pai. Mas só que às vezes tem alguém aqui que seu pai morreu hoje, sua mãe morreu hoje. O sentimento que você vai ter é de remorso. O sentimento que você vai ter é de que você poderia ter feito mais. Irmãos, vai por mim. Você não sentir remorso e perder, dói. E você perder ainda com remorso, sabendo que você poderia ter feito mais, que você poderia ter jejuado mais, que você poderia ter orado mais, que você poderia ter se declarado mais para os seus pais, deve ser muito pior. Deve ser muito pior. Eu lembro que um dia que me marcou muito, a minha mãe já não aguentava mais visitar o meu pai. Você via que ela estava abatida, cansada. Ela tinha perdido a alegria. A vida dela era hospital, casa, hospital. E aí um dia chegou num final de semana, ela falou assim: filho, vai lá, vai você lá, conversa com o médico lá e tal. E assim, UTI, não sei para quem não foi, é assim, você chega lá, muito provavelmente o cara vai estar entubado, você não vai poder falar com ele, você não consegue fazer nada, você vai chegar lá, olhar, tá aqui. E aí o médico passa de leito, fala assim: ó, tudo bom, tal, a situação do Lorivaldo hoje é assim, assim, assado. E aí, o meu pai, ele não estava entubado, mas só que ele, no dia que eu falei lá que o médico disse que ele ia ficar vegetativo, foi por quê? Porque ele teve um edema cerebral. Ele teve uma lesão muito grave no cérebro, porque ele bebia, e quando você bebe, o seu cérebro vai diminuindo. A água do seu corpo vai se esvaindo. E aí o seu cérebro fica muito mais exposto a receber uma lesão. E aí quando ele teve um AVC, a lesão foi tão forte, por quê? Porque o cérebro dele estava desprotegido por causa da quantidade que ele bebia, pelo tempo que ele bebeu. Então meu pai, ele não ficou lúcido 100%, ele tinha picos assim de lucidez. E aí ele estava melhorando, tal, estava respirando sem aparelho, já tinha a chance de trazer ele para casa. E aí a minha mãe, cansada, ele pegou uma bactéria que ele ficava isolado de contato. Então quando a gente ia lá, a gente tinha que pôr macacão, a gente tinha que pôr máscara, tinha que pôr luva, não podia tocar nele diretamente. E aí eu cheguei lá, toda vez que eu ia eu chorava, toda vez. E aí eu cheguei lá e falei: pai, você precisa sair daí logo, vamos embora, né? Eu tô cansado de vir pra cá e tal. E ele abriu o olho, e ele só disse uma coisa assim, ó. Eu lembro que ele estava usando, ele fez uma traqueostomia, então tudo aquilo que ele falava não emitia som, só saía a leitura labial. E aí ele virou para mim e falou: desculpa. Eu falei: desculpa? E eu comecei a chorar porque eu entendi. Meu pai estava vendo tudo aquilo que a gente estava passando. Meu pai estava vendo que ninguém abandonou ele. Quantas e quantas vezes meu pai chegava e falava assim: ó, quero morrer, quero que ninguém venha atrás de mim, quero ficar só eu. E ele chegou para mim e falou: desculpa, eu queria ter sido melhor. E eu comecei a chorar muito, falei: pai, você foi muito bom. Meu pai, por mais que ele tinha todas essas coisas, ele nunca deixou faltar nada para mim. Meu pai nunca deixou faltar comida na minha casa, meu pai nunca deixou de pagar uma conta. Esse era o jeito dele de expressar o amor por nós. Só que no dia que ele diz: desculpa, eu queria ter sido melhor, isso veio como um consolo para mim. Eu disse: Deus, eu poderia ser um filho que ia ser negligente nessa hora, que não ia estar aqui, que não ia pagar o preço de vir visitar, de abrir mão do seu emprego, de abrir mão de estudar, de abrir mão de fazer tudo. Eu podia ter feito isso. E você olhando e analisando, seria até lícito. Ele não me amou porque eu vou amar ele.
Mas no dia que ele chegou para mim, falou: filho, desculpa. Falei: Deus, o Senhor está vendo. E ele reconhece que em todo tempo eu estou aqui. Todo tempo é a sua família que vai estar junto com você. É a sua família que vai estar com você. Pode ter certeza, amigos são muito bons. Pessoas próximas são muito boas de se ter. Mas no dia que o chicote estralar, mano, é a sua família que vai estar com você. Por mais que sua família seja uma zona, uma bagunça, um olha na cara do outro, era assim na minha casa. E eu lembro que no enterro, o pessoal que estava aqui falava: nossa, como sua família é unida. Nossa, como que o pessoal se compadece um do outro. E eu por dentro falava: não. Só está assim porque meu pai morreu. Mas foi um aprendizado. Não esteja aqui em vão, não esteja aqui e abandone a sua casa. Se é para você pagar o preço por alguém da sua casa, pague até o final. Se é para você orar por alguém lá que está na sua casa, que está se perdendo, ore até o final. Não desista, Deus não vai te desamparar. Eu orei pelo meu pai durante 7 anos. E um dia eu cheguei: pai, posso orar pelo senhor? Meu pai odiava crente. Falei: pai, o senhor crê que Jesus morreu por você e que Ele está te consolando, que Ele está com você agora? Eu orei para o meu pai ser salvo. E Deus trouxe paz no meu coração acerca disso. Mas só que não foi do modo com que eu queria. Eu queria meu pai aqui, ó, tendo aqui, sendo amigo aí do Denilson, estando na célula dele e tal. Mas não foi desse jeito. Nós queremos às vezes entender o que Deus quer falar conosco, o que Deus quer fazer, a forma com que Deus quer agir. Mas não foi dessa maneira, da maneira com que eu quis, foi da maneira com que Ele quis. E eu sou grato a isso, porque Deus ouviu minhas orações, eu tenho certeza disso. No último fôlego de vida que meu pai teve, ele reconheceu que Deus estava com ele, que Deus ajudava ele, que Deus sustentava ele, que Deus não tinha abandonado ele, não tinha se esquecido dele, ele reconheceu. Esse foi o segundo ponto. A terceira lição que Deus mostrou para mim no dia que meu pai faleceu é que de tempos em tempos as nossas alianças serão testadas. Irmãos, eu aprendi algo fantástico com a minha mãe. Quantas e quantas vezes eu chegava para ela e falava assim: mãe, separa do pai, mano. Não dá mais para conviver. Não dá mais para estar junto. O cara não quer nada com nada. Toda hora que chega é um ambiente pesado, chato. Separa dele. Vamos viver a vida só nós três aqui, eu, você e meu irmão. Eu falava: filho, família em primeiro lugar. E aí eu sempre tinha uma dúvida: será que a minha mãe ama meu pai mesmo? Porque não é possível amar alguém que é desse jeito. E aí eu lembro que um dia eu e minha mãe saímos do elevador, e lá no hospital tinha um enfermeiro que era amigo da nossa família. E aí o enfermeiro parou ela e disse assim: olha, dona Marlene, é muito bonito ver você e seu filho aqui, porque eu conheço seu marido. E realmente ele conhecia, sabia como é que era. Ele falou assim: tem gente aqui no hospital que é bem menos trabalhoso do que ele, e a família não vem aqui. Já faz 2 anos, 4 anos, tá tudo abandonado aqui. A gente cuida, a gente liga para a família, mas eles não vêm atrás. Eles não querem saber. É muito esquisito, porque quando meu pai faleceu, o hospital ligou 5 vezes certificando que a gente estava indo lá buscar o corpo dele. Porque é normal. Só menina, morreu, deixa lá. Não tem mais o que fazer. As famílias abandonam. E eu tinha essa dúvida: será que a minha mãe realmente ama meu pai? E quando uma aliança ela é testada, ela só vai ser prevalecente se o que estiver queimando no seu coração for o primeiro amor. O primeiro amor que a minha mãe olhou meu pai, viu ele esquisito lá na festa e falou: vou casar com esse cara. Se não for esse amor que sustentasse durante aí 30 anos o casamento, ela não faria isso nunca.
Deus testa as nossas alianças. E as nossas alianças são testadas não é nos momentos fáceis, pode ter certeza. As nossas alianças vão ser sempre testadas quando você tiver tudo para abandonar. Quando você tiver os direitos lícitos de olhar algo e falar assim: eu não quero, eu não vou fazer. Mas partindo do princípio de aliança, eu faço mesmo que a outra pessoa não fizer. E eu olhava para minha mãe, meu Deus, ela passava a roupa, e todo o dinheiro que ela ganhava era para comprar remédio para meu pai, era para comprar creme para passar, porque ele já estava deitado e já estava dando ferida, e comprava coisa para passar no machucado, e comprava coisa, tudo por ele. Se você não amar, você não faz isso. Você passar 3 meses direto numa UTI, dia após dia, você parar a sua vida, para você ficar lá meia hora, é a meia hora mais torturosa da sua vida. E eu falava: mãe, hoje eu não quero ir. Eu falei: mãe, eu estou cansado. E ela falava: filho, se a gente não for, quem é que vai? Se não for a gente aqui, tá junto com seu pai, ele não vai ter força para sair de lá. Ele não está consciente, mas ele está vendo que a gente está indo lá. E eu sempre falo: mãe, eu sei, mas eu não quero. Mas só que, mediante a todo o tempo que você passar de dificuldade, de escassez, do que for, nunca se esqueça, você fez uma aliança. No dia que eu falei: Deus, eu não quero mais. Deus, eu não quero mais saber de rede, eu não quero mais saber de célula. Eu quero viver a minha vida. Deus me fez lembrar que eu tinha uma aliança com Ele. E que independente se eu escolhesse sair, se eu escolhesse não estar mais à frente de algo, que isso é muito raso, mas se eu escolhesse fazer como fez o filho pródigo, da minha parte, eu vou ver minha vida. Se eu escolhesse fazer isso, Deus iria me amar da mesma forma. Se eu escolhesse fazer isso, Deus não ia deixar de cumprir os planos na minha vida por causa de uma atitude egoísta minha. Ele tinha uma aliança comigo. A aliança condiz a fazer aquilo que foi estabelecido, independente do outro lado. E eu via minha mãe todo o tempo servindo meu pai, consolando meu pai, ouvindo diversas vezes cada notícia que vinha como um soco. E ela sempre permaneceu firme, sempre permaneceu posicionada, e sempre fez com que a aliança que um dia ela fez com meu pai prevalecesse. Eu falei: Deus, eu não aceito. Tem gente fazendo coisa aí aliançada de uma forma natural e está dando a vida por isso, e eu vou querer fazer com que a minha vida não seja entregue pelo Senhor. Eu falei: Deus, eu não posso pensar dessa forma. Deus é raso demais, eu na primeira dificuldade da minha vida querer abandonar o Senhor, querer viver a minha vida. Se você está aqui hoje, eu não sei aquilo que você tem passado, pode ter certeza, a maneira que Deus vai achar de te constranger é te mostrar que independente da sua escolha, Ele permanece fiel. É uma característica de Deus, a fidelidade. Ele se permanece fiel. E quando eu via cada vez que a minha mãe se movia, cada vez que a minha mãe ia até, seja da Defensoria Pública, INSS, tudo, a gente tinha todos os pré-requisitos para olhar aquilo e falar: não vamos fazer. Vamos viver a nossa vida. E acabou. Mas a minha mãe fez algo ser prevalecente, uma aliança. E desde então, eu tenho olhado para mim e falo: Deus, assim como o Senhor ministrou o coração da minha mãe, eu também vou fazer isso. Seja com o Senhor ou seja com as pessoas que o Senhor tem me dado, eu nunca vou abrir mão das alianças que eu fiz. Nunca. Thomas, eu não quero mais, eu desisti dessa vida de igreja. Amém. Eu tenho uma aliança com você. E isso transcende a qualquer religião, a qualquer célula, a qualquer coisa. Como eu disse aqui para você, antes de nós termos algum cargo, nós somos filhos de Deus. E se todos nós somos filhos, nós temos irmãos. E com os meus irmãos,
Falei, Deus, se for por mim, eu nunca vou quebrar uma aliança. Se a pessoa quiser quebrar comigo, amém. Se o meu líder quiser quebrar comigo, amém. Se o meu liderado quiser quebrar comigo, amém. Mas as alianças que eu estabeleci, todas elas vão ser eternas. Outro ponto. Nunca desistir. Deus ministrou meu coração quando meu pai morreu, que eu nunca posso desistir. Nunca. Eu lembro que nesse dia, quando eu compartilhei com vocês aqui, que o médico chegou para mim, para minha mãe, e falou assim, olha, ele vai ficar dessa forma aqui para sempre. A gente podia muito bem pegar, olhar para isso e falar assim, é uma palavra de alguém que está aí há mais anos do que eu nasci, mexendo com isso, lidando com isso, falando sobre isso. E o cara aqui é médico, é formado, não sei quantas faculdades, tudo, ele está falando que acabou. E aí as pessoas olhavam para mim e falavam assim, tá aqui o Thomas, o cara que tem fé, o cara que nunca desistiu, porque a célula dele não era nada, e hoje em dia é tudo. Irmão, eu não fiz nada, agora chegou o momento de eu ser fiel. Eu não fiz nada, então aconteceu. E agora chegou o momento de olhar para uma situação onde tudo já falava, isso aqui não tem mais jeito. E eu tinha duas escolhas, aceitar e falar, não, eu não vou desistir de acreditar. Eu não vou desistir de crer que Deus é poderoso e milagroso, que Ele pode fazer um milagre na minha família, na vida do meu pai. Isso aconteceu. Não, irmãos, meu pai morreu, sim. Só que o que acontece é o seguinte, a medicina já tinha certo. Falou, seu pai está aqui e ele não vai conseguir sair disso. E parece que o meu pai viu o desespero que estava na minha mãe, em mim. A gente só conseguia chorar e se abraçar. Eu lembro que desse dia meu pai tirou um fôlego de vida, não sei de onde. E ele começou a se mexer. E ele começou a falar. Eu lembro que a gente tampava a tráqueo dele, ele conseguia falar normalmente. E todos os médicos às vezes iam dar lá o diagnóstico dele e falavam, eu não sei o que está acontecendo. E um médico disse assim, parece que ele deixou de desistir de viver. Ele deixou de desistir de morrer. Ele está querendo viver agora. E aí eu olhei isso e falei, meu Deus, meu pai está na UTI, ele recebeu uma palavra de que ele não vai sair da cama. E ele está brigando para viver. Como que eu vou olhar a minha vida e vou parar? Às vezes você está orando por uma pessoa que ela só está esperando uma palavra de consolo. E você vê na pessoa a sede dela vencer, dela estar firme, dela viver. Mas só que no seu interior você já desistiu. Eu não sei se é o tempo, eu não sei se são as circunstâncias. Mas eu lembro que meu pai, ele não podia nem se mexer mediante uma palavra médica. Quando ele morreu, ele estava amarrado, porque as enfermeiras falavam, olha, se a gente deixar ele sem amarrar, ele sai daqui do hospital e vai embora. E aí, olhando isso, eu lembro da história de Pedro. Pedro andou sobre as águas. Mas só que ele não andou, ele não sambou no meio do mar, oceano. Não! Ele deu passo. Mas só que ele fez aquilo que ninguém acreditava que ele tinha capacidade de fazer. Mas só que ele só fez isso porque o mar estava agitado, porque o vento estava contrário. Deus chamou Pedro para ele andar sobre as águas, sabe por quê? Porque a circunstância que ele estava falava, Pedro, fica no barco. Pedro, você é louco de orar pela sua família e fazer com que eles sirvam a Deus? Fica no barco. E Pedro louco. Pedro, acho que, se eu fosse definir Pedro num cargo aqui da igreja, eu falaria que Pedro era o anjo da guarda. Aquele cara que dá a resposta que você menos imagina. Eu lembro que uma vez eu estava no encontro, faltava R$1.000 para pagar o encontro. Cheguei, chamei a equipe toda, falei, gente, tá faltando R$1.000 para pagar o encontro. O cara mais louco, mais improvável, minha rede tá ligado o que eu tô falando, chegou para mim e falou, tô aqui, R$1.000. E eu falei, meu Deus, eu não tinha essa coragem de tirar do meu bolso R$1.000 e pagar o encontro. E um cara aqui, louco,
recebeu uma palavra e falou assim, ó, é a oportunidade de você manifestar da bondade e do poder de Deus. Foi eu. Nem sabia onde estava se metendo. Eu tenho certeza que quando Jesus estava lá, ele estava no barco, ele falou assim, mano, quer ver? Eu vou só dar um rolê ali na água. Se liga quem é que vai vir. Pedro. Loucão. E aí Deus só falou algo para Pedro. Vem. E Pedro foi. O maior ato, eu nem sei no que eu estou me metendo. Eu nem sei o que está acontecendo. Eu não sei se vai dar certo essa célula, não vai. Não sei se vai dar certo essa rede, não vai. Mas quer saber? Deus está me chamando, então eu vou. E Pedro foi. Pedro caiu, afundou. Só que não tem ninguém na história da Bíblia que andou sobre as águas, senão Pedro e Jesus. Ninguém. E aí, irmãos, meu pai não desistiu. Ele não desistiu da vida dele, mas ele morreu. E aí eu olhei isso e falei, Deus, só tem um jeito de eu desistir, se eu morrer. E eu tô falando aqui que não é desistir de rede, não, de célula, de ministério. Falei, Deus, eu só desisto de andar com o Senhor se eu morrer. Deus está procurando gente que é igual Davi. Fala, Deus, eu tenho reinado, eu tenho tudo, mas a única coisa que o Senhor não pode tirar de mim é a tua presença. Fala, Deus, isso aqui é muito pouco. Isso aqui que eu vivo é muito superficial. Se eu quiser parar de fazer, logo o Senhor já vai achar outra aí que põe no lugar e faz melhor que eu. Mas só que deixar de reconhecer o Senhor como meu Pai, eu só faço isso no dia que eu morrer. Eu só quero deixar de ter a aventura de viver com o Senhor, de receber o consolo do Senhor no dia que eu morrer. Porque quando eu morrer não tem mais nada para ser feito. Enquanto eu estiver vivo, posso estar capengando, eu posso estar aí cambaleando. Quantas vezes o pessoal do louvor me via aqui e fala, Thomas, está tudo bem? Ah, mentira, estava nada. Estava querendo sair correndo daqui. Mas porque Deus mostrou através do meu pai que ele estava lá na cama, estava morrendo. Dia após dia, os médicos não tinham nenhuma palavra de ânimo, mas ele estava ali. Eu preciso viver. Eu preciso dar aquilo que eu não tenho. Isso me mostrou que só vai ter um jeito de eu desistir: se eu estiver morto. Não estou falando para vocês aqui que eu nunca mais vou ficar fraco, não. Mas só que se eu ficar fraco, eu quero ter a ciência de quando eu sou fraco é que eu sou forte. Se um dia eu quiser aqui abandonar tudo, largar tudo, eu falo, Deus, que o Senhor tirar tudo de mim, mas não tire a sua presença. Não faça eu me sentir que eu estou perdido. Não faça eu sentir, Deus, que não tem ninguém que está olhando para mim, para minha causa, para aquilo que eu estou passando. E Deus me mostrou isso. Eu não sei aquilo que você tem passado. Eu não sei como é que está a sua família, eu não sei como é que está a sua célula, a sua rede. Eu não sei como você está. Mas não desiste não. Não desiste de deixar Deus fazer a vontade dEle em você. Não desiste de deixar Deus mostrar que Ele é teu Pai. Deus, Ele é apaixonado por nós. Deus me mostrou no pior momento da minha vida que eu sou amado. Meu Deus, preciso correr. Outro ponto que Ele me mostrou: é necessário amar sem medidas. Quando você diz que você ama alguém, você tem que dar tudo por essa pessoa. Você tem que estar disposto a ir aonde ela jamais imaginou que você fosse. Eu vi o amor que a minha mãe despertou pelo meu pai, que, meu Deus do céu, ela estava disposta a, se for preciso, trocar de lugar com ele. Mas ela disse: eu vou amar sem medida. Eu vou amar até o último. E quando você perde alguém que você ama, dói muito. Para mim dói até hoje. Dói mesmo. Você pensa em tanta coisa. Mas só que Deus ministrou meu coração. Deus, eu não vou esperar perder as coisas que eu amo para demonstrar que eu amo. Enquanto as pessoas estão do meu lado, eu vou amar elas até o fim. Enquanto a minha família estiver comigo, eu vou amar eles até o fim. E se eles não me amarem, eu não estou nem aí.
mas eu quero fazer com que a sua palavra seja verdade primeiro em mim. Se é para dar dinheiro, se é para dar tempo, se é para ter paciência, se é para estar junto, eu quero fazer isso da melhor maneira possível. Deus, eu não admito alguém que anda comigo não ser cativado pelo meu amor. Deus, eu não admito alguém que está próximo de mim olhar para mim e falar: meu, não me sinto amado pelo Thomas. Mas só que isso custa. Não espera você perder para você demonstrar que você ama, não. Porque quando você perdeu, perdeu. E às vezes você perde assim como eu perdi. Meu pai morreu. Mas às vezes você está aqui, você tem pessoas que você acompanha e você perdeu elas. E a gente sempre tende a jogar que fulano não quis. Fulano é fraco. Ama sem medida. Faz com que o amor que Deus proporciona para você seja passado. Hoje eu só consigo perceber que quem ama dá tudo, porque um dia eu vi alguém amando e dando tudo. E último ponto, pessoal, louvor pode subir, eu sei que vocês amam essas frases. Pessoal da banda pode subir. E a última coisa que Deus mostrou foi que Ele nos consola. Irmãos, eu lembro, eu estava no necrotério. E aí o enfermeiro disse assim: você quer descer lá? Você quer reconhecer o corpo do seu pai? Eu falei: quero. E meu pai estava no necrotério. E ali eu tive assim uma confirmação. Falando: meu Deus, nós somos um corpo, nós somos o espírito, nós somos uma alma. Não, peraí. Nós somos o espírito, possuímos uma alma e residimos num corpo. Porque quando você vê alguém deitado ali, é totalmente diferente. Eu vi meu pai durante 25 anos da minha vida, parecia outra pessoa. Mas só que, irmãos, naquele dia, naquela hora, minha rede podia ter multiplicado por 200 membros. Naquela hora, no pior momento da minha vida, eu poderia saber falar 12 línguas, inclusive em línguas. No pior momento da minha vida, irmão, se enchesse aquele necrotério ali de dinheiro, se o meu pai levantasse ali daquela cama e falasse: é só zoeira, eu nunca ia sentir o consolo de Deus. Nunca. Nunca. Se no pior momento da minha vida eu não olhasse para Deus e falasse: Deus, não tem nada e nem ninguém aqui que pode me consolar. Eu poderia ter o melhor emprego, a melhor família, dinheiro no banco, 12 células para olhar, nada ia substituir eu abraçar o meu pai ali no necrotério e ouvir de Deus: você está sendo consolado para consolar outros. Nada ia mudar isso. Irmãos, tudo um dia vai embora, tudo. Não sei se a sua vontade de estar aqui já foi embora, eu não sei. Não sei se a vontade de liderar a célula, a vontade de fazer parte de algo já foi embora. Não sei se tem algum familiar seu indo embora. Tudo vai embora, tudo um dia vai morrer, tudo. Mas só vai ter uma coisa que vai prevalecer, que é o consolo de Deus. Um dia você vai estar frente a frente com o pior momento da sua vida, e esse momento vai ser a oportunidade de você ouvir: eu te consolo. Um dia você vai ter a oportunidade de ouvir: Deus, tudo aquilo que eu preciso não está nas coisas que estão fora de mim, mas já está dentro de mim. O consolo que eu necessitava, tudo aquilo que eu necessitava, ninguém podia me dar. Nesse dia do necrotério, a Esther e o André estavam comigo, do meu lado, e eu debruçado no peito do meu pai morto. O André colocou a mão sobre o meu ombro e falou assim: que o Senhor te console. E é isso que Ele quer fazer. O
pior momento da sua vida, irmão, não entra na paranoia de você achar que algo que está fora de você vai te suprir. Não vai. Se te suprir é momentâneo. Não vai te suprir. Quando eu comecei a vir para a igreja, há 7 anos atrás, eu parei de fazer tudo aquilo que eu fazia. Graças a Deus eu tive o prazer de não ver mais brilho nessas coisas antes de conhecer a Deus. Só que muitas vezes você está aqui e você tinha até uma história no mundo, e aí você é golpeado pelo amor de Deus. Não cai num marasmo de achar que aquilo que você viu que perdeu a graça 3, 4, 5 anos atrás vai ter graça hoje. Não vai. Continua sem graça. Continua a querer maquiar a sua vida. Continua a querer fazer de você alguém superficial. Eu não sei aquilo que você tem passado. Já falei isso umas 200 vezes. Só que aquilo que você precisa não está em nada que está fora. Aquilo que você precisa não está em nada daquilo que alguém pode te oferecer. E se você quiser optar por esse caminho, você vai ser enganado. Eu não digo aqui o engano de você perceber que é mentira, mas você vai ser suprido de uma maneira falsa. E achar que está tudo bem. Achar que você escolheu a coisa certa. Não desista de viver com Deus. Não desista de reconhecer a paternidade de Deus sobre a sua vida. Amém? Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça, você fechasse seus olhos. Um dia Deus mostrou para mim que eu precisava sofrer. Mas não era somente para Deus mostrar que Ele era bom, mas para eu entender que um dia, quem chegar diante de mim e falar, eu estou sofrendo, eu vou me mover em compaixão com Ele. Um dia Deus chegou para mim e falou assim, olha, nenhum sucesso vai substituir um sucesso familiar. Sabe por quê? Porque não é para Deus restituir só a minha família, é para que um dia alguém chegue aqui e fale, Thomas, a minha família está destruída. Eu vou olhar para essa pessoa e vou falar, vem aqui, eu sei que você está passando. As alianças que você instituiu, elas precisam ser passadas pelo fogo. Não é para Deus mostrar que você é bom, mas no dia que você olhar para alguém e falar, olha, eu desisto de tudo aquilo que Deus me entregou, eu não quero mais, você vai se mover com compaixão com essa pessoa, e você vai olhar para ela e vai falar, vem aqui, eu sei o que você está passando. No dia que alguém chegar até você e falar, Thomas, eu quero desistir, Deus fez eu passar tudo o que eu passei, não é para que isso seja bom para mim, mas assim como diz o subtítulo, você é consolado para consolar. Aquilo que Deus começou em você, não para em você. Se hoje eu me sinto consolado, Deus me colocou aqui em cima para dizer para você, é possível ser consolado, mesmo que tudo diga que você não pode. Se um dia Deus me mostrou que um dia tudo vai embora e o que permanece é a presença dEle, foi para mostrar que no dia que alguém chegar até mim e falar, Thomas, eu estou sozinho, eu sinto que eu estou sozinho, Deus não fala comigo, as coisas ao meu redor parece que nada dá certo, parece que está tudo travado, é mentira. A dificuldade que você tem passado não é para te paralisar, é para você pegar isso, olhar e falar, Deus, essa aqui é a minha luta, mas ensina eu pegar a minha luta e fazer com que isso seja canal de bênção na vida de alguém. Espírito Santo, Senhor, a Tua palavra diz que todo consolo que nós recebemos, isso é para ser passado para os outros. Por isso, Espírito Santo, nós estamos aqui nessa noite, e nós não queremos ser encontrados como pessoas que abrem mão do Senhor, não de células, não de rede, não de discipulado, mas que abrem mão da Tua paternidade. Espírito
Santo, tem misericórdia de nós. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos, Espírito Santo, a darmos vazão ao Senhor em nós, para que através da nossa dor, para que através das nossas dificuldades, nós possamos ser aqueles que são encontrados aqui como embaixadores do Teu reino, como aqueles que carregam uma mensagem de paz, de alívio,